Olá, alunos, tudo bem com vocês? Essa é a atividade do dia 9 de novembro, tá? Nós temos um texto aqui falando sobre um continente africano, que é mais ou menos aquilo que eu expliquei para vocês no vídeo atrás, mas a gente vai fazer a leitura e depois vai responder algumas perguntas aqui sobre o texto, tá? Então vamos lá, vamos ler juntos, tá? A África é o terceiro maior continente do mundo e também é o segundo continente mais populoso do planeta. No geral, o continente africano possui pouco mais de 1 bilhão de habitantes, fica somente atrás da Ásia. Embora numerosa, a população é mal distribuída pelo continente, devido a fatores como abastecimento de água, alimentação e climas rigorosos. O país com maior número de habitantes é a Nigéria. A fauna africana é riquíssima e possui os maiores animais da terra e nas savanas e estepes. Povoam os antílopes, zebras, girafas, leões, leopardos e elefantes. Na floresta equatorial podemos encontrar uma grande variedade de aves e macacos. Aqui essa palavra ficou perdida, tá, gente? Desconsiderem isso aqui, tá? Façam um risco aqui em cima. Em todo o continente, falam-se 2.000 línguas e incontáveis dialetos. Além de várias línguas de origem africana, alguns dos idiomas introduzidos pelos colonizadores são utilizados até hoje: o árabe, o inglês, o francês, o português e o espanhol. É de conhecimento de todos que a África convive com problemas de fome. Muitos são os fatores que contribuíram para chegar a esse patamar: a exploração dos europeus no continente africano, as divisões territoriais, os conflitos étnicos que resultavam em guerras, o crescimento populacional, entre outras questões que envolvem aspectos políticos e religiosos. Então, esse texto traz bastante informação, né, gente? Ele fala aqui sobre o tamanho do continente, sobre a população, né? Quantas pessoas que moram, qual é o país com o maior número de habitantes, né? Ele fala aqui que essa população ela é grande, mas ela é mal distribuída. Isso quer dizer que tem aglomerações de pessoas em alguns lugares com melhor abastecimento de água, de alimentação, né? Porque nem todos os lugares têm uma boa estrutura de água, alimentação. Às vezes o clima, né, não favorece as pessoas morarem naquele lugar, né? Pode ser que seja muito quente, a agricultura, né, não se desenvolve em determinados tipos de climas, né? Então tem esses fatores aí que contribuem para essa má distribuição de pessoas no continente, tá? Aqui ele fala um pouco sobre a fauna, sobre a diversidade dos animais que vivem aí nas savanas, né? Então a gente tem zebras, girafas, leões, leopardos, elefantes, uma diversidade de animais selvagens aí muito grande. E também aqui ele fala sobre a floresta equatorial, tá? Que tem uma grande variedade de aves e macacos. E aí ele também fala sobre o idioma. Qual é o idioma que a gente fala no continente africano? São vários. Tem de origem africana ali do próprio continente, né? Tem dialetos, mas também tem idiomas de colonizadores, pessoas que saíram de outros continentes para explorarem aí o continente africano, né? Então a gente tem árabe, inglês, francês, português e espanhol. Então, em determinados lugares da África, eles também falam português, porque o colonizador foi o mesmo, tá? O colonizador do Brasil também foram os portugueses, né? Em alguns lugares da África também os portugueses colonizaram, por isso que o idioma acaba sendo o mesmo, tá? E depois, aqui ele fala sobre o problema da fome, né? Alguns países da África são bem pobres, que tem esse problema aí da fome,
né? E aí ele fala que são muitos os problemas que aconteceram nesse continente para se chegar até esse patamar, né? Então teve problemas aí de divisões de terra, né? Conflitos étnicos, que são grupos com etnias diferentes que disputavam entre si e acabavam criando muitas guerras, né? Um crescimento populacional desenfreado aí, né? Aumento da população muito grande, né? E alguns outros aspectos políticos e religiosos também que contribuíram para essa situação. Bom, agora a gente tem a interpretação de texto. Vamos ver, ó. O texto ao lado, o que ele é? Ele é um texto informativo, ele está informando algo. Ele é uma carta que é endereçada a alguém, ou ele é uma propaganda de algo, de algum produto, né? Então, pensem aí, depois eu vou mandar uma foto aí com a resposta, tá? Coloque coloque V para verdadeiro e F para falso. Então, aqui vocês vão colocar V ou F, tá? Se vocês acham que a afirmação que tem aqui é verdadeira, vocês colocam V. Se vocês acham que a afirmação é falsa, vocês colocam F, tá? Então, a África é o continente mais populoso do planeta. É isso que ele está falando aqui. Aqui no primeiro parágrafo ele fala sobre isso. A África é o continente mais populoso do planeta. A outra, os únicos idiomas falados na África são de origem africana. Ele está falando aqui, ó, sobre os idiomas. E aqui ele está afirmando que os únicos idiomas falados na África são de origem africana. O que você acha? Que isso está de acordo com o texto ou não? Elefantes, zebras e girafas são animais que podem ser encontrados nas savanas africanas. Ó, aqui ele fala sobre a fauna, né? Esses animais podem ser encontrados nas savanas. O que vocês acham? Os conflitos entre grupos étnicos era intenso e muitas vezes desencadeavam em guerras. Aqui ele está falando no último parágrafo sobre isso, tá? A Nigéria é o país mais populoso do continente africano. Onde que ele fala sobre população? Aqui no primeiro parágrafo. É a Nigéria que é o país mais populoso? O que o texto diz? Depois, quantos parágrafos tem o texto? O que é o parágrafo? Esse espaço que a gente dá, né? Antes de começar um outro assunto, tá? Então, aqui vocês verem, ó, esse parágrafo fala da população. Aí ele vai começar a falar dos animais, ele coloca ponto final e começa um novo parágrafo, porque o assunto mudou, tá? Continua falando do continente africano, mas ele vai falar de outra coisa do continente africano. Ele vai começar a falar sobre os animais, não tem nada a ver com as populações, tá? Então, ó, muda o parágrafo. Aqui eu vou falar sobre idioma, muda o parágrafo. E daí, quando eu mudar o parágrafo, eu tenho que deixar esse espacinho aqui, tá? Antes de começar. E aqui depois ele fala o problema da fome, né? Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 parágrafos. Depois, ele vai pedir para a gente copiar do texto 2 palavras com acento agudo. Qual que é o acento agudo, gente? É este aqui, ó, da Ásia, por exemplo, tá? Que é esse acento aqui, que é um risquinho em cima. Tem vários aqui nos textos, vocês vão escolher 2 e colocar aqui. 2 palavras trissílabas. O que são palavras trissílabas? Palavras com 3 sílabas, tá? Então, por exemplo, eu vou achar uma aqui. Animais, ó. Animais. Animais. Tem 3 sílabas, é uma palavra trissílaba. Então, tem várias aqui, ó. Embora, embora. 3 sílabas. Qual mais? Vamos ver aqui. Fatores. Fatores. Tem muitas. Vocês podem escolher quais vocês preferem, tá? Savanas é trissílaba. Girafas é trissílaba, ok? Depois, 2 adjetivos. O que são adjetivos? Característica de algo. Então, por exemplo, ó, a fauna africana é riquíssima. Riquíssima é uma característica da fauna africana. Então, é um adjetivo, tá? O que mais aqui? Vamos ver. Ó, aqui, ó, climas rigorosos. Rigorosos é uma característica de clima, tá?
Clima pode ser ameno, clima pode ser gostoso, ou clima pode ser rigoroso. Rigoroso é uma característica do clima, então é um adjetivo, tá bom? Vocês podem reler o texto e procurar os adjetivos aí, ok? Aqui também é do dia 9, ó, na próxima página. Aqui é um desenho do mapa, tá? Como se eu tivesse aberto aquele mapa que eu mostrei para vocês. E aqui nós temos todos os continentes, os oceanos. O que vocês vão fazer? Vão pintar esse mapa bem bonito, com capricho, e depois vão fazer um círculo em volta do continente africano que está aqui, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Um beijo e até amanhã.